Bom, seja bem-vindo. Eu estou de volta aí. Agora a gente vai dar continuidade ao assunto transistor. E a exemplo do que a gente fez com o diodo, a gente vai fazer com o transistor. A gente vai analisar agora a reta de carga, né? Então a gente viu lá no outro vídeo que a gente tinha uma curva, né? um gráfico de saída aqui na malha do coletor que fazia uma relação entre VCE e a corrente do coletor. A gente tinha curvas da base, essas curvas aqui, e esse gráfico era dividido em área de saturação, próximo ao eixo, área de corte, próximo ao eixo, e uma zona ativa aqui, que é onde a gente quer que a operação fique para que o transistor funcione como um amplificador. Entre a saturação e o corte, ele funcionava como uma chave. E a gente vai revisar isso aí agora. Bom, aqui eu vou fazer um exemplo numérico para a gente ver como a gente plota esses valores no gráfico. Então, aplicando a lei de Kirchhoff nessa malha, a gente chega nessa equação aqui. VCC é igual a VCE mais RC e C. Isolando VCE, a gente chega nessa equação, que é uma equação de uma reta, e a representação gráfica é essa daqui. Quando o VCE for zero, a gente vai ter a corrente de saturação. Então, fazendo VCE igual a zero, a gente chega na corrente de saturação, que é VCC sobre RC. E quando IC for zero, a gente vai ter VCE igual à tensão da fonte. IC igual a zero, VCE igual à tensão da fonte. Então vamos aos números agora. Por razões de simplicidade, eu vou considerar que esse transistor é um transistor ideal. Então não há aquela queda de 0,7 nesse exemplo que eu vou fazer aqui. Portanto, a tensão no resistor é a própria tensão da fonte. Aplicando a lei de Ohm aqui, eu chego numa corrente da base de 30 microamperes. Multiplicando a corrente da base pelo beta, pelo ganho de corrente, eu vou achar uma corrente de coletor de 3 mA. Substituindo esses 3 mA nessa equação aqui, é isso que está feito aqui, a gente encontra 6 volts. Portanto, o ponto de operação ele é dado pelas coordenadas 6 volts e 3 mA. É o que está aqui, 6 e 3. Interessante aqui ressaltar, o beta foi o elemento que fez a conexão entre a entrada e a saída. Quando eu multiplico o parâmetro de entrada, que é a corrente da base, pelo beta, eu encontro o parâmetro de saída, que é o coletor. Quem faz a conexão entre a entrada e a saída para o circuito do transistor bipolar é o beta. É bom manter isso aí em mente e mais para frente vai ser útil. Né? E aí agora eu tenho uma má notícia. Né? O beta ele é um cara importante porque ele faz a conexão, mas ele varia. Ele varia com tolerâncias de fabricação, o mesmo tipo de transistor não vai ter o mesmo beta, né? Lotes, essa coisa toda. Temperatura, aqui tem um gráfico mostrando, né, a variação de temperatura. E com a corrente no coletor. Então, isso não vai ser constante, né? Então eu tenho a corrente do coletor igual a beta vezes IB, mas esse camarada aqui, ele é meio nervosinho. Ele fica mudando toda hora, meio temperamental. Nós vamos ter que corrigir isso aí. Nós vamos ver ainda nesse vídeo um circuito para fazer isso aí. Nós vamos ver outros depois. Né? Agora eu gostaria de mostrar como a gente faz para que o transistor opere como uma chave. Nós vamos usar esse circuito chamado polarização da base. E toda vez que você quiser que ele funcione como uma chave, ou seja, que ele fique entre a saturação e o corte, é bom você usar essa resistência da base 10 vezes maior do que a resistência do coletor. Nós vamos ver aqui no exemplo numérico o que vai acontecer quando a gente tem essa relação aqui. Certo?
Então a gente viu aqui que a corrente de saturação é VCC sobre RC. VCC é 10, RC é 1K, 10 mA. Então a corrente de saturação é 10 mA. Isso significa que a máxima corrente que eu posso ter nesse circuito é 10. Vai ser aquele 10 lá. Agora veja o que acontece quando eu aplico a lei de Kirchhoff aqui e multiplico o IB pelo beta. Lei de Kirchhoff aqui. Está aqui. 10 igual a 10 IB vezes 10 à terceira mais 0,7. Encontramos aqui IB 930 microamperes. Multiplicado pelo beta, eu achei um IC de 46,5. Mas eu disse que o máximo é 10, né? Como é que eu cheguei nesse 46,5? Não pode, né? E de fato não vai acontecer essa corrente. A corrente máxima ela é 10. Então o que está acontecendo aqui? O IB onde está aqui a equaçãozinha do... Aqui. O IC é beta vezes IB. O IC é beta vezes IB. Se esse aqui deveria ser 46,5, eu estou falando que ele não vai ser, que ele vai ser 10, e eu não estou mexendo na corrente da base, significa que o beta é diferente na saturação. Quando eu tiver a condição de saturação, o beta não vai ser esse 50 aqui. Ele vai ser, fazendo a conta aqui, 10,75. Dividindo a corrente de saturação pela corrente da base, eu encontro um beta de 10,75, não um beta de 50. Esse beta recebe o nome de beta saturado. É esse beta que acontece quando a gente estiver operando na região de saturação. Esse outro beta ele vale para a região ativa. E aí sim a gente tem os 10 mA como a corrente máxima. Agora vamos ver aqui um exemplo prático do que pode acontecer aqui, né? Então eu tenho quando essa chave estiver fechada, eu tenho uma corrente na base, que multiplicada por um beta, saturado vai ser esse aqui, vai me dar uma corrente no coletor. Quando eu tiver a corrente no coletor, com o IC saturado, o VCE a gente sabe que é zero. Então eu tenho zero aqui no VCE. Isso aqui é um curto, né? É um zero. E eu tenho a corrente no coletor. Ao abrir a chave, eu não tenho mais a corrente na base, não vai ter corrente no coletor, e o VCE vai ser igual à fonte. Então, chave fechada, VCE 0. Chave aberta, VCE 10 volts. Esse é um circuito digital. O transistor está operando entre dois valores somente. Entre a saturação e o corte. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu tire essa chave aqui, vamos colocar um sensor aqui. Então, tem um sensor no lugar da chave, e eu conecto aqui no transistor um relé. Quando o sensor for ativado, eu tenho corrente na base, tenho corrente no coletor, eu ativo o relé. Quando o sensor não for ativado, isso aqui está aberto e eu não ligo o relé. É um exemplo de aplicação. A gente vai ver aplicações mais para frente em vídeos de laboratório, né? Por enquanto, só tenha em mente isso aí, um exemplo do que acontece. Vamos chamar ele de polarização fixa. Ele tem os dois capacitores aqui, ó, que para a nossa análise até então, a gente está fazendo uma análise CC, de corrente contínua, eles são um circuito aberto. Então eles não participam da nossa análise até o momento. Eles vão participar na hora que a gente tiver um sinal CA aplicado na entrada, e aí eu vou ter um sinal aplicado na saída, CA também. Um sinal na saída CA. E esse capacitor ele vai acoplar esse sinal aqui dentro. Esse aqui vai acoplar no circuito que tiver a saída lá. Por enquanto, eu só estou apresentando para que você já vá se acostumando, porque é dessa maneira que a gente vai ver esse circuito aqui. No momento, os capacitores não existem, né? São circuitos abertos. Eu desenhei isso aqui de uma outra maneira, né? Mas vamos lembrar como é que está isso aqui, né?
Na verdade, a gente tem visto aqui ele dessa maneira aqui. A gente tem uma fonte desse lado e uma fonte desse lado. O que está feito em verde aqui é a mesma fonte, eles estão num ponto só está desenhado de outra maneira. Mas pode ser representado dessa outra maneira aqui. Para fazer a análise da malha agora, para ser mais didático, a gente vai considerar a fonte desse jeito aqui, como se estivesse pontilhado, que é o que está aqui. Ó. E a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff nessa malha e depois nessa outra malha aqui. Então vamos começar pela malha base emissora. É importante que quando você esteja aplicando a lei de Kirchhoff, ponha os sinais, para que você não erre aqui embaixo. Então, a fonte mais e menos. Para esse sentido adotado de corrente, que coincide com a corrente convencional, que a corrente sai do positivo da bateria, ao passar pelo resistor, vai haver uma queda. Então vai do mais para o menos. Então coloque lá o mais e o menos. A gente vai ter outra queda no diodo, emissor do transistor. Então é mais e menos. E a gente tem a circulação da corrente nesse sentido aqui. Então VCC, por que o VCC é positivo? Porque a gente está indo do menos para o mais, está tendo uma elevação. Aqui a gente vai ter uma queda, então é menos IBRB. Eu vou ter uma outra queda aqui, então é menos VB, igual a zero. Isolando IB, a gente achou aqui o valor de B, como calcula o valor de B. Agora vamos para a malha do coletor. Nessa malha aqui, a gente sabe que a corrente do coletor ela está relacionada com a base, com a corrente da base pelo beta. Se encontra a corrente do coletor dessa maneira, aplicando a lei de Kirchhoff, aqui coloque os sinais novamente, com as quedas, tudo certinho, e você vai chegar nisso aqui, VCC menos RCIC menos VCE é igual a zero. Isola o VCE, e a gente encontra aquela equação da reta que a gente viu lá no outro quadro. O que é importante notar aqui? A gente está dependendo do beta, e o beta varia. A gente viu que o beta varia, e isso aqui é um problema se eu quiser trabalhar naquela região ativa, né? É um problema porque o ponto vai ficar variando, o ponto de operação vai ficar variando, né? E aqui só um lembrete, o VCE é VC menos VE e o VBE é VB menos VE. Agora a gente vai ver a primeira configuração para corrigir esse problema aqui, que é a polarização estável do emissor. Qual é a diferença desse circuito para esse circuito aqui? A gente colocou um resistor aqui no emissor. Aqui o emissor estava aterrado. Aqui existe um resistor no emissor. E a gente vai ver agora o que acontece quando a gente tem essa configuração aí. Lembra lá do outro vídeo? Da lei de Kirchhoff no transistor. Então a gente viu que a corrente no emissor era a corrente do coletor mais a corrente da base. A gente sabe que a corrente no coletor é beta vezes IB, mais IB. Então, substituindo aqui, colocando o IB em evidência, a corrente no emissor é IB, beta mais 1. A gente vai usar esse resultado aqui embaixo. Da mesma maneira, vamos fazer a malha aqui. A malha desse lado e a malha desse outro lado aqui. É o que está desenhado aqui. Coloque as quedas de tensão e elevações de tensão certinho. Lei de Kirchhoff. VCC menos RB/IB menos VBE menos IE/RE. Por que aqui é IE e não é IB, né, se a gente está na mesma malha? É porque o resistor ele é comum às duas, né? Esse resistor ele é comum a essa malha e é comum a essa. Portanto, essa corrente não é IB. Esse resistor está participando das duas, certo? É o que a gente está... É uma corrente diferente. IE/RE. No lugar do IE, a gente vai colocar isso aqui que a gente achou aqui em cima. Então, ficou dessa maneira aqui. Isolando o IB, VCC menos VBE, RB mais beta mais 1 RE.
Agora, aqui tem um negócio interessante, uma interpretação, né, dessa equação aqui. A lei de Ohm, né, ela diz que a corrente é igual a uma tensão dividida pela resistência. Né? E aqui a gente tem a corrente, tensão, resistência. Então, essa equação aqui ela pode ser representada, né, por esse circuito aqui. Uma elevação VCC, uma queda VBE. VCC menos VBE é a tensão que vai ficar aplicada nesses dois resistores que estão em série. E aqui eles estão em série aqui embaixo, somados. Né? E tudo se passa aqui na entrada, como o RE ele é enxergado pela entrada com uma amplificação de beta mais 1. Então, a entrada enxerga o RE amplificado, né? Beta mais 1. A gente também vai ver isso aqui muito em detalhe quando a gente estiver vendo as impedâncias do transistor. Agora, eu estou apenas apresentando, só tenho isso em mente, mas a gente vai entender melhor isso aqui quando a gente estiver vendo as impedâncias. Né? Agora vamos fazer a análise da malha do coletor emissor. Ponha lá as polaridades certinhas, né? E a gente vai chegar nessa equação aqui. Fazendo IE aproximadamente igual a IC, e a gente pode fazer isso, a gente viu lá no outro vídeo, a equação final fica VCE igual a VCC menos IC, RC mais RE. Sendo que VE, tensão aqui, é RE vezes IE. Aqui vem um fato importante. IE é aproximadamente IC. Então, quando eu calcular IE aqui, dividindo VE por RE, o que eu estou calculando é IC. Eu não usei o beta. Aqui a gente usou o beta. Esse circuito dependia do beta. Esse aqui não está dependendo. Por quê? Por causa da adição desse resistor aqui. Certo? Então, por enquanto é isso. Né? A gente volta no próximo vídeo para continuar outras configurações e depois num próximo vídeo exercícios. Eu vou ficando por aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal, que comente e deixe o seu like aí. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo então. Tá bom?